Isso, aí vocês vão até o 49, depois, assim, para vocês meditarem em casa, desde o princípio da história de José até lá. Então, hoje nós vamos compartilhar sobre o momento da bênção de José. Então, nós vamos ler só esse pedaço que é 49, 22, que é uma bênção que é liberada sobre a vida de José. Amém? Diga: Senhor, fala comigo. Diga: me revela a tua palavra. Senhor, eu preciso de orientação para prosseguir. O Senhor é minha luz, é a minha direção. O Senhor é minha força, o meu rochedo. Em ti confio e eu te peço que o teu Espírito fale comigo. Queridos, ele vai falar em Gênesis 49, 22, que diz: José é uma árvore frutífera. A árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, e com rancor arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme. Amém? Os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso te Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênção dos altos céus e com bênção das profundezas ou do abismo, bênçãos de fertilidade, bênçãos de fartura. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler até aqui, as bênçãos vão até 26. Pode se sentar, queridos. Queridos, essa palavra é muito tremenda. Essa palavra foi liberada para José. E você sabe que a história de José não foi fácil. Todos nós conhecemos a história de José. A história de José, ele foi levado pelos irmãos, ele foi ameaçado de morte, ele foi jogado no poço, ele foi retirado de um poço, ele foi colocado para ser vendido. E ele foi vendido. Imagine você ser vendido. Ser traído já é difícil, agora imagine, além de trair, você ainda vender você. Ele foi traído, ameaçado de morte e foi vendido pelos irmãos. E sendo vendido, ele foi levado como escravo. Olha a perseguição, irmãos. Não foi uma vida simples, não foi uma vida fácil. Às vezes, quando você chega nessa altura da vida e você está conseguindo crescer em alguma área da tua vida, às vezes as pessoas olham e falam assim, né? Ah, como será que está acontecendo isso? Né? Por que está acontecendo isso? Só que não sabe a tua história. Às vezes você está vivendo um momento hoje que você está em abatimento e as pessoas te julgam. Acham que você pode estar em pecado, que você está passando isso por causa de um erro. Se você estiver vivendo uma enfermidade ou acontecendo uma enfermidade, as pessoas olham para você e começam a julgar, a lançar palavras, a tirar setas, mas não sabe o que foi a tua vida, não sabe o que você passou, não sabe como que você chegou nessa altura da tua vida, que momentos que você viveu, não conhece tuas guerras, não conhece tuas dores, não conhece teu sofrimento, não conhece o tanto que você teve que lutar, o tanto que você teve que batalhar, talvez. Às vezes você chega com algo novo que você conseguiu adquirir, as pessoas já questionam, mas não sabem todo o sacrifício que está envolvendo para você ter aquilo. Não sabe quantas coisas você teve que renunciar, não sabe o que você teve que fazer. Não sabe como que você teve muitas vezes que pagar algo, como que você adquiriu, como que você vai ter que fazer. As pessoas muitas vezes olham e já julgam. E se você estiver doente, então é porque Deus está contra você.
você. Você sabe que cristão e quem tem fé, quem é crente, né, às vezes esconde a doença, é uma verdade. Quantas vezes eu já vi pessoas, e ontem mesmo eu ouvi um caso e eu nem sabia o que a pessoa tinha, né, sido recolhida, e a irmã lá falou, não, a fulana tinha isso, aquilo, mas ela não queria que ninguém soubesse. Queridos, você está dentro de uma igreja com pessoas e você não confia nessas pessoas para intercederem pela tua vida. Você está caminhando junto num rebanho e você não consegue ir até o altar e pedir uma oração, então alguma coisa está errada. E às vezes, queridos, o inimigo limita a pessoa para que ela não peça oração, limita a pessoa para que ela não peça ajuda. E essa irmã, ela faleceu e só ficaram sabendo depois que ela faleceu que era o problema dela. Ela estava naquela igreja há anos e ninguém praticamente sabia que ela estava enfrentando uma luta contra o câncer. E por que será que ela não falava? E aí nós pensamos, talvez fosse medo da acusação dos irmãos. Talvez fosse porque ela teria que enfrentar um juízo que iria feri-la, que iria machucar mais do que a própria doença. Então, queridos, muitas vezes as lutas e aquele momento que você chegou, as pessoas não sabem o que aconteceu para você chegar até naquela hora, chegar até naquele momento. É muito fácil quando você consegue uma conquista, alguém olhar e falar assim, mas fulano, né? Mas não sabe que você viveu. José, ninguém olha o histórico de José muitas vezes. O que passou a reinar, que cresceu, que agora está próspero, nossa, está vivendo uma vida boa. Mas, queridos, antes de viver uma vida boa, toda a família dele rejeitou ele. Não foi rejeitado por um irmão. Ele foi rejeitado praticamente por todos os irmãos, só Benjamim que não. Mas todos os irmãos voltaram as costas contra ele. Todos os familiares voltaram as costas contra ele. Se alguém está voltando contra você, se a tua família está voltando contra você, se alguém está voltando contra você, fique em silêncio. Sabe por quê? Porque a propósito até quando as pessoas te voltam as costas. A propósito até quando você é deixado sozinho, porque você, veja bem, ele teve que ficar sozinho para contemplar a grandeza de Deus na vida dele. Amém? Ele ficou só, ficou abandonado, ficou sem ninguém, ficou sozinho para viver um tempo ali de deserto. Mas é no deserto que Deus trabalha, queridos. É no deserto que Deus forja valentes. É no deserto que Deus trabalha você em resiliência. Sabia disso? Deus está trabalhando você em resiliência. Deus está te dando, além de resistência, Ele está te dando resiliência. Porque toda resistência, ela pode ser arrebentada, não é verdade? Porque a resistência, o que ela faz? A resistência é como você pegasse um cabo, uma corda muito forte, você estica, e ali, né, ela tem resistência, puxa, né, de todos os lados, mas ela está resistente. Mas toda a corda é resistente, queridos, tudo aquilo que às vezes é resistente acaba arrebentando. E quando nós somos só resistentes, o que acontece? Chega uma hora que a resistência quebra, parte, racha. A resistência arrebenta. E aí nessa hora, queridos, vai ter que entrar um processo muito forte sobre a tua vida, que é ter resiliência. Porque sem resistência, aliás, sem resiliência, a tua resistência arrebenta e você cai e não consegue levantar. É lógico que em tudo que nos levanta é o Senhor, e esse mesmo Senhor, Ele nos dá resiliência. Por quê? Porque a hora que a resistência arrebenta, que todas as tuas forças acabaram, que puxaram você no extremo, puxaram você no último, sofrimento de todos os lados, pressões de todos os lados. José, ele teve pressões de todos os lados, queridos. Ele foi cercado de todas as maneiras, de todos os lados. E o Espírito Santo ia trabalhando dentro dele. Eu vou te dar mais do que resistência, eu vou te dar resiliência para você viver esse momento, amém? Deus está te dando resiliência para você nessa hora, amém?
Deus está dando resiliência para você, não só resistência. Porque na tua resistência, na tua força, você também está ficando fraco. E muitas vezes você olha e fala assim: meu Deus, eu vou arrebentar. Eu não vou aguentar, eu vou arrebentar. Quer dizer, é tanta força contrária, é tanto levante, é tantas coisas que vêm, são tantas lutas, tantas guerras, tantas tribulações, e você está sentindo: meu Deus, eu estou ficando fraco. E é por isso que o Senhor manda dizer para você: vou te dar resiliência. Porque a resiliência, queridos, ela trabalha em cima da resistência, mas fazendo com que a resistência, ela crie uma elasticidade. Então é a resistência, agora não só mais a resistência, mas a resistência agora com uma outra cobertura, amém? Uma outra cobertura que vai envolvendo o cabo da resistência. Então é como se Deus estivesse passando agora sobre a tua cabeça, passando a mão sobre você, e agora nesse momento, na tua pouca força que parece que está quase acabando, o que Deus está fazendo? Agora Deus está passando a mão sobre a tua cabeça e sobre você. Sinta esse passar de mão de Deus sobre você. Seja profeta sobre a tua vida. Agora põe a mão sobre a tua cabeça, sobre o teu corpo, e recebe isso em nome do Senhor Jesus, amém? Ele está passando sobre você agora com uma mão poderosa, falando: filho, filha, eu estou agora colocando resiliência sobre essa força que estava quase arrebentando. Receba a resiliência de Deus para superar e para prosseguir em nome do Senhor Jesus, amém? E o Senhor foi colocando a mão sobre José e foi colocando: agora eu vou te conferir resiliência, porque a tua força está ficando fraca. Muito tempo caminhando no deserto, muito tempo sendo arrastado pelos algozes, sendo arrastado por aqueles que escravizavam. Talvez quanto tempo na tua vida que você vem vindo debaixo de jugo de escravidão. Talvez quanto tempo você está caminhando debaixo de um jugo pesado, mão pesada, mão dura, mão forte. Deus aliviará todo o peso de mão sobre a tua cabeça, amém? Deus aliviará todo o jugo que estava sobre você. Deus está nesse dia trazendo alívio sobre tudo aquilo que estavam colocando de peso sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Ele está te conferindo essa força, essa resiliência, essa sustentação que não vem da terra, vem do céu, amém? Receba isso na tua vida. E José ia caminhando no deserto, ia passando. E talvez enquanto ele caminhava no deserto, quantas coisas passavam na cabeça dele, querido. Porque quando a gente está vivendo luta, vivendo provação, quantas são as coisas que passam na nossa cabeça? Quantas são as loucuras que passam na nossa cabeça, na verdade? Quantos ficam loucos? Quantos muitas vezes que passa tanta coisa na cabeça na hora que está no deserto e pensa assim: eu vou largar tudo, eu vou sair, eu vou largar a família, eu vou largar a casa. Eu nunca mais vou falar com meus irmãos, eu nunca mais quero ver minha família, eu nunca mais quero ver aquela pessoa, queridos. Essa pessoa, muitas vezes, que você nunca mais quer ver, Deus vai colocar na tua frente, e você terá que ver novamente, você terá que falar, e você terá que abraçar, e você terá que consertar. Oh, aleluia! Eu nunca mais quero ver essa pessoa. Essa pessoa é problema, só trouxe luta, só trouxe dificuldade, só trouxe destruição na minha vida, só trouxe o que trouxe de bom para nós. O que trouxe de bom para a nossa casa. Quantas vezes, como você tem falado isso, Deus está falando para você: eis que eu vou colocar de volta na tua casa, na tua vida, frente a frente com você, e ali haverá conserto, amém? E ali haverá conserto, queridos, porque por trás de toda dor tem um amor escondido. Você sabia disso? Você sabia que aquilo que mais dói em você é porque tem amor escondido? Às vezes você se esconde de pessoas porque você não aguenta viver aquilo, mas o amor está escondido. Você está afastando porque você ama. E a dor, queridos, a dor, ela tem isso, ela esconde amor. Sabia disso? Profeticamente, não é essa pessoa, mas olhe para alguém como se fosse uma pessoa que você tem que talvez rever e consertar, e fale para alguém assim, nessa hora, diga assim: eu estou sentindo dor, mas eu te amo. Diga: você me causou dor, mas eu te amo. Fala, profeta.
praticamente. Quem te causou dor, mas você ainda ama. Agora diz, mas eu não vou deixar que a dor seja maior que o meu amor por você. Tem até uma musiquinha, né, que canta, né? Como é grande. Quem que é? Roberto Carlos? Roberto. Como é grande o meu amor por você. Né? E hoje Deus está falando de amor. Né? Pega aí a mão do teu amor, dá um tapinha nas costas. Né? Deus é Deus que restaura, queridos. O Senhor vem ali caminhando no deserto pensando, eu nunca mais quero ver minha família, eu nunca mais vou entrar na minha casa, nunca mais vou visitar essa pessoa me feriu, essa pessoa. E o Senhor falou, essa pessoa ainda entrará na tua casa, José. Chegará um tempo que você vai ter que fornecer comida, você vai ter que fornecer água, você vai ter que dar até roupa para a pessoa. Meu Deus, como lidar com essa informação na hora que a dor está forte, na hora que você não quer mais ver a pessoa e Deus está falando para você, ajude. E lá no deserto Deus foi tratando, e Deus nos trata no deserto, queridos. É no momento da sequidão, é no momento da luta, é no momento da prova. Deus ali conferindo para José, é dor, é sofrimento, mas fica aí. Eu sei que a tua resistência está pouca, a tua força está pouca, as tuas emoções estão abaladas, mas eu estou te conferindo agora resiliência em cima de toda essa resistência tua, que você está para arrebentar, José. Você está para estourar, mas quando eu te der resiliência, a tua força vai fazer assim. Sabe que é resiliência em cima da resistência? A corda que quando puxa, arrebenta. Daí de repente, quando Deus põe resiliência, a força, né, da corda puxa. E quando ela vai para quase arrebentar, há uma elasticidade naquela corda. Ela vai e ela vai. Amém? E o Senhor nos dá essa força, queridos, que é muito mais do que uma sustentação humana, que essa força que faz você ir e você voltar, que essa força que faz você às vezes estar embaixo, mas também estar em cima, que faz muitas vezes você pensar que você odeia, mas no fundo é tanto amor disfarçado de ódio, e você está tão escondido dentro de você mesmo, porque às vezes nós nos escondemos. E José, ele foi levado, e ele foi aprisionado, ele foi para a casa de um, ele foi para a casa de outro, ele viveu uma série de coisas. E cada dia mais olhando, parecia que ele ia mais e mais longe da família dele, não é verdade? E nas nossas vidas é assim, parece que às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, nada do que eu esperava aconteceu na minha vida. Eu tinha tantos planos, quem aqui fez planos e hoje você olha e fala assim, deu tudo errado? Alguém aqui já fez planos e deu tudo errado? Não? Sim, né? Às vezes você fez tantos planos, você tinha tantos planos, você tinha tanta coisa que você pensava que você ia fazer, e você pensava que, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas quando eu casar, na minha casa não vai ser igual na casa dos meus pais. Eu não vou viver a história que fulano viveu. Eu não vou viver isso, eu não vou viver aquilo. Muitas vezes, né, quando a gente está nos olhos da juventude, José estava jovenzinho lá antes dos 17 anos, ele viu o problema dos irmãos e corria e contava para o pai, porque isso é coisa da gente quando a gente está imaturo, não é verdade? Você vê o problema na vida dos outros e você fala assim, menina do céu, moço, eu nem te conto o que eu vi. Você acredita que a vida da pessoa, você está imaturo. A imaturidade, muitas vezes, quando nós fazemos isso, ele era menino e se comportava como um menino de 16 anos. Olhava a vida de um e falava, nossa, eu nunca vou fazer isso que ele está fazendo. E olhava na vida do outro, nossa, eu nunca vou viver isso não. Eu nunca vou te tratar desse jeito. Eu nunca vou falar com você desse jeito. Mas aí a vida vai moendo, né? A vida vai massacrando e a gente vai vendo coisas que a gente nunca pensou que falaria ou agiria daquele jeito. E quantas
pessoa se pegou fazendo as mesmas coisas que você condenava. E falando as mesmas coisas que você sempre falou, nossa, não fala desse jeito, nossa, essa pessoa fala isso. E agora, de repente, tem situações nas nossas vidas que você se pega exatamente sendo aquela pessoa que você considerava que você nunca seria. Queridos, a vida é algo muito interessante, a profundidade da nossa história é algo muito tremendo. E a vida, ela nos surpreende, ela nos pega de surpresa, e nós muitas vezes nos reconhecemos. É interessante quando você se olha no espelho com 16 anos, né? Mas de repente você se olha com 22. E de repente você se olha e já tem 30. E já tem 40. Né? Nossa, já é 40 e pouco. Não, 50, 60, 70, 80. E é interessante porque toda vez que nós olhamos no espelho, quanto mais o tempo passa, menos nós nos reconhecemos. É ou não é verdade? E aí, esses tempos eu li um estudo científico, eu fiquei muito preocupado, muito mesmo preocupado, tremendamente preocupado. Porque o estudo científico diz assim que a gente, quando se olha no espelho, esteja preparado para ouvir essa revelação agora. Que quando você se olha no espelho, você é 15 vezes mais feio do que você acha. Eu sabia que essa revelação ia impactar a todos. Acredito em vocês, eu tenho estudo científico, para mim isso aí não é verdade. Porque se for verdade, queridos, nós estamos acabados, eu estou acabado. Deve ser aqueles fake, né? Não, isso é fake. Fala aí pra mim, diga é fake, bispo, esquece isso. Não, já olha pro teu irmão e fala, é fake. Diga, na verdade, isso é 15 vezes mais lindo do que o espelho fala. Eu olhei esse estudo e falei, meu Deus, é o Senhor que está falando comigo ou é o diabo? E nessa hora eu falei, eu tenho certeza que é o diabo. Eu falei, eu tenho certeza que é ele tentando me oprimir, tentando destruir. Eu falei, não vou pegar isso para a minha vida. Eu quebro isso agora, quebro até o espelho, se isso for verdade. E é interessante, né? Porque nós vamos vivendo e cada vez que nós nos olhamos no espelho, a gente se assusta com alguma coisa, né? Você tem se assustado? Né? E tem gente que tenta arrumar e daí arruma tanto que a hora que vê se assustam também, né? Aí enche de ácido hialurônico, enche de botox, puxa para lá, puxa para cá, deforma a boca, entorta o nariz. Aí melhora uma coisa, entorta a outra, a sobrancelha sobe, a outra desce, trava, mexe. Mas, enfim, a pessoa continua assustada com aquilo que ela vê, quer dizer, não é mais ela. Né? E tem pessoas que depois de muita arrumação, um dia a gente encontra com elas, fulano fala, não, o sua é para quem? Né? Porque você não reconhece, então se você não reconhece, tenha certeza que nem essa pessoa se reconhece no espelho mais. Agora existem verdades que nós temos dentro, que nós tentamos esconder fora. Aí deixa eu arrumar para ver se eu fico melhor. Né? Mas dentro, ninguém engana o calendário de dentro. Ninguém engana o tempo que está dentro, não. Não tem como fugir dessa. Faz cirurgia, melhora isso, melhora aquilo. Tem um homem que está fazendo tratamento, não lembro mais qual parte dos Estados Unidos, e que ele passa não sei quantas horas em uma máquina rejuvenescendo. Rejuvenescendo o corpo dele inteiro, a cabeça, o rosto, tudo. E aí uma das questões que foram levantadas até é sobre que você até pode mudar por fora, mas as experiências, a vivência e o cronômetro, né, interior está dentro, não está fora. Então ele está tentando corrigir algo fora que dentro não está corrigido, que não vai corrigir. Porque quando ele chegar aos 60, 70 anos, todas as histórias e as águas que passaram embaixo da ponte estarão aqui dentro, estarão aqui fora.
Então nós vemos que José, ele vai passando por tudo isso, é luta, é dor, é sofrimento, é não vou fazer com meus irmãos aquilo que fizeram comigo, não vou fazer com as pessoas aquilo que fizeram comigo, não vou viver aquilo que as pessoas viveram, quero ser diferente. Quando a gente é jovem, né, parece, não sei se vocês já viram aqueles cabritinhos que saem pulando, né? Sai pulando, só alegria. Aí depois já vai andando mais devagar, né? Antes você corria, agora você já tem mais sabedoria. Não é só os ossos que vão ficando diferentes, dentro de você também vai mudando coisas. Mas elas têm que ser mudadas para melhores, amém? Tem que mudar para melhor. Fala para alguém que está próximo de você, tem que mudar para melhor. Mudar para melhor, irmãos. Não mudar para pior. Porque você vai ser testado. Porque você será provado. E Deus prova e testa os seus. É interessante, né? Ontem eu falei sobre pacto, aliança com Deus, lá onde eu preguei. E a pastora queria que eu frisasse muito, né? Sobre a volta de Jesus e a dureza de manter as pessoas na vida com Deus. Mas, queridos, só a sabedoria que se vai adquirindo da própria vida e do Espírito Santo que vai manter você com Deus ou não. Você pode falar para a pessoa uma série de coisas e ela vai sair dali e vai fazer o que ela quer fazer. Se não mudar aqui dentro, naquilo que você estiver vivendo, não vai acontecer nada. Então, muitas vezes nós queremos até que as pessoas mudem, mas você quer mudar? Porque o processo de mudança aconteceu com José, na vida de José. E existem pessoas que às vezes existem coisas que nós poupamos, mas que Deus não poupa, porque aquela pessoa precisa ser transformada. E porque as bênçãos que Deus tem para ela, muitas vezes são bênçãos diferenciadas. Então, Deus, Ele transforma muito mais aqueles que Ele quer dar bênçãos maiores. E trabalhando José aparentemente com severidade, traído pelos irmãos, jogado no poço, vendido, entrando na casa de Potifar, sofrendo ameaça, calúnias, injustiça. E quantas vezes nós olhamos o José preparado na prisão e pensando assim: gente, como eu sofro calúnia na minha vida, você é muito caluniado. Bem-aventurados os caluniados, porque as grandezas de Deus virão sobre a sua vida. Amém? Bem-aventurado, porque ele foi caluniado lá, depois ele também foi caluniado dentro da casa de Potifar. Você vê como que o diabo, né? O diabo, ele não é novo das coisas, ele é velho. E ele sempre vem com as mesmas coisas. Deixa eu ferir essas pessoas. Talvez José não fosse como você, porque você é forte, mas talvez José, ele tinha uma dificuldade. Se as pessoas falassem algo que ele não tinha feito, talvez dentro de José gerava, né, um ranço, gerava um rancor dentro dele. Por que as pessoas falam mal de mim se eu não fiz nada para elas? Talvez José convivia com isso. E como diz, o diabo não é diabo novo, é diabo velho. Ele vem naquilo que você já sofre há muito tempo. Então, se você é uma pessoa que foi muito criticada, as críticas virão sobre a tua vida para te confrontar. Se você é uma pessoa que é perseguida por fofoca, você vai se debater e vai ser perseguido por ela em muitas etapas da tua vida. Se você é perseguido por traição, você viverá isso muitas vezes, até que você atinja, né, uma posição espiritual que Deus quer para te abençoar. Então José, quando tiraram ele da escravidão lá e falaram para ele: olha, agora você vai servir na casa de uma pessoa muito importante, hein? É igual criança que vai para casa de alguém: ó, você vai, mas você se comporta, hein? Ai, se você não se comportar. E José foi para casa daquela pessoa, se comportou direitinho, fez tudo direitinho. Você já entrou em algum lugar e você fez tudo certo, você fez tudo direito, e aí a pessoa te acusou mesmo desse jeito? Você já ajudou alguém, você já fez algo por alguém, você fez o teu melhor, você
você ajudou no máximo, você fez o teu melhor, você se empenhou, você entrou naquele lugar, você ajudou, você abrilhantou o lugar, você ajudou vidas, você ajudou, e de repente, levanta-se uma calúnia contra a tua vida, acontece algum mal, e aí que aconteceu? José foi jogado novamente para fora da casa de Potifar, por calúnia. Eu acho que o José caiu lá na cadeia, ele cruzou o bracinho, ficou sentado num cantinho assim, baixou a cabeça e falou assim: não adianta mesmo, eu não dou certo em nenhum lugar. Essa é para quem não dá certo em nenhum lugar. Isso é para aquela pessoa que acha que não se encaixa em nenhum lugar, que não se encaixa com ninguém. Às vezes é aquela pessoa que você pensa assim: mas eu não me encaixo nesse lugar, mas o teu lugar é aqui. Mas o teu lugar Deus tem preparado já para você. Quer dizer, o teu lugar é realmente passar por isso para você chegar naquilo que Deus quer. E ele passou por tudo isso e de repente algo retirou ele do cativeiro. Aquilo que levou José para o cativeiro também retirou José do cativeiro. Se a tua bondade, se o teu sonho, se as tuas promessas te jogarem para o cativeiro, o Senhor ele é fiel para te retirar novamente do cativeiro através daquilo que te jogaram para você não receber. E ele dentro do cativeiro ele é retirado pelo próprio sonho, pela própria maneira de contar o sonho, de ser uma pessoa com o coração bom, coração aberto. Talvez você é bom demais e as pessoas falaram para você: ó, se você continuar sendo bom demais desse jeito, você só vai perder, você só vai sofrer. Tire esse conceito errado da tua cabeça. Porque ele, por ser bom demais, por sonhar e por falar, ele foi jogado no cativeiro. Mas também por ser bom demais e por sonhar e por entender de sonhos, ele conseguiu interpretar o sonho do faraó. E ele novamente é retirado do cativeiro, amém? Amém. E ele foi retirado do cativeiro. E ele novamente subiu. E é interessante porque nós vemos que no final de Gênesis, próximo ali a morte de José, queridos, porque nós vemos aqui que em Gênesis 49, 22, libera-se essa bênção sobre José. Só que, meu Deus, um capítulo na frente, exatamente no mesmo versículo 50, 22, ele é abençoado e liberado sobre ele, Gênesis 49, 22, e exatamente em Gênesis também 49, 22 diz que José morreu. Olha só. Mas queridos, a profecia estava lançada, quer dizer, o que Jacó mostra ali para José é o que fala: olha filho, olha tudo que Deus fez sobre a tua vida e talvez você nem contemplou nem viu, amém? Jacó estava falando para José, queridos, em profecia, mas mostrando para José tudo que ele já era, tudo que Deus já estava com ele, já tinha feito na vida dele, mas só que quando Jacó mostra, José vê. Às vezes nós temos que ouvir de outras pessoas aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Às vezes nós temos que ouvir outras pessoas que até aquele puxão de orelha falar para você: você já olhou para isso na tua vida? Você já viu que Deus fez isso? Você já viu que Deus é contigo, que Deus faz na tua vida, que Deus acrescenta na tua vida? Ele fala para José: José, você é uma árvore frutífera. Olha só a dimensão. Mas você sabe por que você foi uma árvore frutífera, José? Qual é o segredo? Porque você estava à beira da fonte. Amém? Você é uma árvore frutífera. Você frutificou, José. Ele estava liberando, falando. É igual você ter aquela conversa séria com a pessoa na frente da pessoa: olha, irmão, você conseguiu isso. Mas sabe por que você conseguiu? Porque Deus estava com você. Amém? Sabe aquela conversa séria que às vezes a gente tem que ter com a pessoa, que a pessoa está querendo levantar o nariz, está querendo achar que é melhor que os outros, está querendo pisar em alguém, está querendo derrubar alguém, está querendo destruir
de alguém, é essa conversa aqui. Jacó falou, eu vou, mas eu vou colocar José eu vou ensinar para José quem ele é. Eu vou falar para José em parábolas, liberando profecia, ao mesmo tempo falando para ele tudo o que aconteceu e todas as bênçãos proféticas liberadas agora, a partir de agora também sobre a descendência de José. Então ele diz, você é uma árvore frutífera, José, mas entenda bem, você não é frutífero por você mesmo. Você é frutífero porque você está junto à fonte. Amém? Você está junto à fonte. Se não fosse a fonte, José, você não era frutífero. Ele diz assim, José, os teus galhos passaram por cima do muro. Diga, por cima do muro. Por que ele não falou passaram por cima dos muros? Ele fala, passou por cima do muro. Diga, do muro. Porque, queridos, não tem os Cristos, não tem os rochedos. O Senhor é o meu rochedo, é a minha fortaleza, né? O Senhor é aquele que me sustenta, aquele que me dá força, que me dá agilidade, que me dá resiliência para você. Ele está falando com José, você se estendeu, você cresceu, você frutificou. Você está grande aqui no Egito, mas olha aí, olha teu muro, José, né? Fala para o irmão, olha o muro. Fala para alguém, diga, olha o muro, irmão. José, os teus galhos passaram por cima do muro, por cima da cruz, queridos. Muitas vezes nós somos levados e vencemos nessa vida em nome do Senhor Jesus, amém? Ele se estendeu sobre o muro que é Cristo. Ele se estendeu sobre o muro que é o Senhor na vida dele. E é por isso que ele foi sustentado. Você não é sustentado por quem você é. Você não é sustentado pelo teu prestígio, pelo teu conhecimento humano. Você é sustentado porque Deus é como você é na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Você é sustentado porque você está com os galhos estendendo sobre o muro. E ele fala para José, ele conta para José, com rancor arqueiros o atacaram. Falando dos ataques, atirando-lhes flechas com hostilidade. E ele foi atacado. Ele foi atacado pelos seus próprios irmãos. Flechas agudas entraram dentro do coração de José. Ele foi ferido pelos irmãos. Ele foi ferido dentro até do Egito por aqueles que era para ajudar. Ele também foi ferido, foi esquecido, foi deixado. E essas eram as flechas, e essas eram as dores que ele viveu, atirando-lhes flecha com hostilidade, com severidade. Ah, José, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Aí o que ele frisa? O que ele fala para José? O que conferiu isso para José? Porque ele fala para José, olha aqui, com rancor arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com utilidade, mas o seu arco permaneceu firme. Diga, seu arco permaneceu firme. Ou melhor, fala, meu arco permaneceu firme. Diga, meus braços continuaram fortes. Minhas mãos continuaram ágeis para atirar. Mas pela mão de quem? Do Todo-Poderoso. Amém. Oh, aleluia, amém. Oh, que coisa tremenda, maravilhosa, queridos. Amém. Lindo isso, não é? Olha o pai ensinando para o filho, você não é nada sem Deus. Tudo está em Deus. O teu prestígio, a tua riqueza, a tua posição é Deus. Você resistiu porque foi Deus. Você se estendeu porque foi Deus. Tuas mãos ficaram firmes, teus braços ágeis, teu arco não se quebrou, porque Deus estava contigo. Amém. O Deus Todo-Poderoso
Ele diz pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Diga, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. A rocha de Israel, queridos. Deus é o meu rochedo, o meu lugar forte. Salmo 18, 2 diz: Deus é o meu rochedo, o meu lugar forte. Amém? A rocha de Israel é o Senhor. A rocha do nosso Deus é ela que nos confere, queridos, essa resiliência, essa proteção, essa resistência. E então ele libera sobre a vida de José. Agora ele vai liberar para ele e para a descendência dele. Ele libera as bênçãos agora, porque até agora Jacó só falou a verdade para ele, é ou não é? Só falou para ele o que aconteceu durante a vida dele. Ele ainda não liberou a bênção. Ele só diz para ele: olha, é isso, isso e isso na tua vida. Sabe aquela conversa que você tem que ter com a pessoa para pôr a pessoa no lugar? Para colocar a pessoa, colocar o prumo em cima da pessoa. Sabe aquela coisa que você fala para a pessoa: sente aqui que eu quero falar com você agora. Olha, menina, é desse jeito, tem é isso, 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 isso. É aquilo, aquilo, é aquilo, é aquilo. E ó, eu vou te falar isso porque isso é verdade. Blá, 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 blá. É hora que você tem que pôr a pessoa sentada, que é melhor pôr sentado que em pé, senão em pé ela vai embora. E você fala para ela: senta um pouco, eu quero falar com você. Aí a pessoa senta, aí você vai contar, você vai para lá para ela, tudo que tem que falar. Você abaixa esse nariz, rapaz. Eu acho que ele olhou para José, todo vestido trajado de rei, com as vestes reais, né? Ali do Egito. E o pai, eu quero que você imagine o pai agora, né? Velhinho, com as roupas rasuradas, né, do deserto, né? Com todo aquele peso dos dias, né? Com toda aquela, né, aquela bengalinha velha que ele usou, aquele cajado de anos e anos que ele não trocava. Você sabe que a pessoa, quanto mais, né, mais avança em idade, mais difícil trocar as coisas. Não vou trocar minha roupa, não vou trocar meu cajado, não vou usar a vestimenta que você está usando, José. E pega essa peruca e joga no lixo. Você imagina, né? Isso aqui é uma parte muito interessante. José levando para o pai uma vestimenta real para vir para apresentar o pai na frente de toda a multidão. Chegou para o pai, vieram os súditos trazendo a vestimenta, as vestes, trazendo a peruca, trazendo cajado novo. E ele olhou para tudo aquilo e falou assim: ó, menino, pode pegar tudo isso aí e pode jogar tudo no lixo. E abaixa esse nariz que eu quero falar com você agora. Olha, quem já teve pai e mãe velho que já fez isso com você? É necessário. É ou não é necessário? Quantas correções você levou do teu pai e da tua mãe? Né? Quantas até, né? Chinelada, chicotada, batida. Se ajeita nessa vida, menino. Se vai ser o quê? Hoje em dia, o que os pais fazem? Ah, eu vou levar para o psicólogo, para o terapeuta, fazer terapia, fazer não sei o quê. A terapia de antigamente era bem consistente, né? Por isso que vocês estão aí, todos aí, resistência e resiliência. A terapia era o quê? Se falar de novo, e se olhar desse jeito, né? Você aprendia até andar, olhar, até que hora que você comia, até a hora que você sentava, a hora que você deitava. Porque havia correção. E quem ama, corrige. E quem ama, exorta. Vai deixando correr solto. Põe o dedo no nariz e fala: olha, assim, assim, assim. E se você não corrigir a tua vida? Porque era isso que os pais faziam. Por isso que você está aqui hoje ouvindo essa história. O doutor Chinelo atendia muita gente na minha época. Qual doutor que te atendeu? Qual psicólogo? Doutora Havaiana, doutor Cinto, né? Teve uns que, doutor Cinto de Couro, doutor Tição. Teve uns que apanhou até de cabo de aço, doutor Cabo de Aço. Era chinelada para tudo que é lado. Um fio de ferro. Teve gente que apanhou até de cama aqui, não teve? Vara de marmela, a famosa vara de marmela, temida. A geração antiga teme e treme quando vão falar da vara de marmela.
sarava, curava tudo. Curava tudo, restaurava todo mundo. Hoje em dia vai para o psicólogo, vai para o terapeuta, vai para não sei o quê. Aí ele vai ser menino para nadar, que está hiperativo, põe para cá que tal. Ah, mas não pode. Não pode, bispo, mas pode ir para a rua roubar. Mas pode ir para a rua fumar uma droguinha para começar o caminho das drogas com 9, 10 anos. Mas não pode lavar louça, que entorta a mão. Não pode limpar a casa, porque machuca o pé, a coluna. Não pode pôr para carpir, porque se pôr para carpinar, vai fazer o quê? Ah, é trabalho escravo infantil, teu vizinho vai esticar o olho dentro do teu quintal e vai falar o que o teu filho tem que fazer. Mas funcionou. E funciona. A vara da correção, como a palavra do Senhor diz. Jacó, e eu vou encerrar. Jacó pegou esse menino, o menino todo trajado com vestes reais. Falou, joga a peruca, joga cajado, pega tudo isso aí que você tem aí para mim, porque isso não é nada, joga tudo, que eu não vou usar essa tua roupa. Você tem dificuldade para vestir teu pai e tua mãe para levar em algum lugar que você queria levar? Você imagina o José, a hora que o pai dele falou, joga fora essa peruca, o que é essa porcaria que fez voar a peruquinha longe? E falou para ele, ó menino, eu vou falar uma coisa para você, você está achando que você é alguma coisa, né? Mas você só teve forte porque Deus foi com você. Você só foi sustentado porque o teu braço estava sobre o muro, eu estava intercedendo por você e Deus estava sendo muro na tua vida. Nunca despreze a intercessão de alguém. Nunca despreze a oração de alguém. Porque muitas vezes é essa oração que está te sustentando. Você está com um muro porque alguém está orando pela tua vida. E às vezes você nem sabe, mas a pessoa está pagando preço de oração por você. Então você não está assim porque você está assim, mas há um muro. Ele falou, se você está assim, José, não levante esse nariz, você está assim porque eu estou sendo muro, estou trazendo intercessão sobre a tua vida, porque a herança de Deus sobre a tua vida, porque eu tenho orado por você, eu tenho jejuado, eu tenho pagado preço todos esses anos por você. Então, o pai coloca José exatamente no lugar dele. Ah, está achando que é você que atira o arco e fez flecha, é teu braço que segurou? Não, José. Quem segurou foi o Todo-Poderoso. Deus, ele fala o Deus de Jacó, quer dizer, ele era Jacó. Amém? A conversa ali foi puxada, queridos. A conversa ali foi olho no olho, bigode encostado, né? Foi nariz com nariz, frente a frente, olho no olho. Você imagina o grande José, todos os súditos daquele povo real olhando e o pai dando de dedo nele. Você. E vocês acham que isso aqui foi o quê, queridos? Isso aqui foi um pôr no lugar a pessoa. Tá bom, José, agora eu vou liberar Deus sobre você. E aí, ele, na postura e na posição de um homem de Deus, até mais velhinho, tudo, ele pegou o cajadinho dele e ergueu e falou e liberou bênção. E José quietinho, porque se você quer bênção, fique quieto. Ouça tudo e passe tudo que você tem que passar, mas não perca a tua bênção. E Jacó era daqueles homens, vocês lembram dele? Lutou, segurou o anjo, lutou, guerreou, não falou nada, apanhou, mas segurou e ficou quietinho. Aí a hora que Deus deu uma oportunidade para ele, eu preciso ir, o que você quer que eu te faça? Aí ele falou, então me dá minha bênção para depois subir. Amém? Queridos, muitas vezes as pessoas perdem bênção porque falam o que não tem que falar, porque abrem a boca quando não tem que abrir, porque questionam, porque murmuram, está lutando com Deus, está passando guerra, está passando luta. Seja como Jacó. E Jacó mostra aqui para o filho, ouve tudo que Deus tem para falar para você, faz tudo que Deus te pedir para fazer, haja tudo em que Deus te colocou para fazer, não baixe guarda, não recue, não retroceda, prossiga firme, de cabeça levantada e fazendo o que Deus te colocou para fazer, e assim você e a tua descendência será abençoado. Amém? Porque existem pessoas que são colocadas em determinados pontos, em determinados lugares, ao lado de determinadas pessoas, para viver o que tem que viver, porque carregarão a marca de uma bênção e a liberação da promessa sobre suas vidas e sobre suas descendências. E nós vemos aqui ele falando isso. Passei, guerreei, lutei,
travei batalha forte com o anjo, fiquei em silêncio, mantive o silêncio, batalhei, não tive que batalhar, sofri, senti dores. Mas o anjo liberou. Ele usa a mesma estratégia para José. Ele põe o filho no lugar, fala tudo que é Deus na vida dele, tudo que Deus fez e ele acha que foi ele que fez. E depois ele libera a bênção. E agora ele diz, olha só, pelo Deus de seu pai. Quem era o pai? Era ele. Ele está dizendo, pelo meu Deus, eu vou te abençoar agora. Ele diz, pelo Deus de seu pai que ajuda você. Deu mais uma batidinha aí. O Deus do seu pai que ajuda você. Ele deu uma boa frisada aí. O Todo-Poderoso que o abençoa, agora ele libera com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas ou do abismo, que você pode ler aí. Que o que são bênçãos das profundezas e do abismo? São bênçãos e riquezas ocultas, escondidas nos tesouros ocultos, escondidas riquezas e glórias que estão escondidas, que virão sobre a tua vida. Amém? E ele começou a liberar, e ele liberou o Todo-Poderoso, bênção das profundezas, bênção de fertilidade, bênção de fartura, bênção do seu pai, são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de dentre os seus irmãos. Aleluia! Amém. Olha que liberação, queridos. Oh, Deus poderoso, amém. Que liberação maravilhosa, profética. E está montando José, exortou que até a peruquinha de José estava meio caída para o lado. E se José tivesse alguma expressão que marcava ele quando ele estava ficando com raiva, a sobrancelha dele, o olhar dele, o nariz, que às vezes a pessoa coça o nariz, né? Ou mexe o cabelo. Eu não sei o que quando você está ouvindo alguma coisa que está te confrontando, eu não sei qual é a atitude que você tem, o que você que demonstra. Tem uns que fica sério, gagueja, engole seco, outros abrem mais o olho, pensando se eu falo ou não, né? Outro pensa em abrir a boca, fecha de novo. Eu não sei, às vezes, quando você está ouvindo alguma coisa que você não quer ouvir, mas você sabe que você tem que ouvir. E a gente não sabe se o José coçou a cabeça, entortou a peruca, passou a mão no olho, né, com o olho tudo pintado, de repente borrou o olho, né? Aí ele ficou ali firme, ficou ali sério, ouvindo. E o palácio inteiro, o Egito inteiro ouvindo. Oh, meu Deus do céu! E tem coisa que às vezes a gente acha que veio para nos destruir, para nos humilhar, né? Mas não vinha. O pai só estava dando uma exortação para colocar ele no lugar dele. E aí ele liberou sobre a vida de José. Amém? Glória a Deus. Quantos querem essa liberação sobre a sua vida? Diz amém, eu recebo. Oh, glória, aleluia. Que você possa